Hoje viemos até aos Passos de Concelho de Angra do Heroísmo para falar do Carnaval da Ilha Terceira, sobre a forma como surgiu a tradição e sobre a sua evolução e até mesmo o seu futuro, através de uma exposição de Carlos Genes e uma comunicação por Assunção Melo. Vamos ver. Cá está o baile delas, mais uma vez para trazer alegria até vocês. Olá, amigo, estar contigo era um sonho desta geração. Dar-te um abraço, pôr-te um pedaço da nossa alma no teu coração. Depois dizer-te que é tão bom ver-te, dar-te notícias dos que lá estão. O nosso baile é uma carta escrita, assinada por Santa Cruz. Não há no mundo uma terra tão bonita como a Terceira de Jesus. Somos da Terceira e temos tanto orgulho em poder dizer que nem a distância há deste nosso amor vencer. Somos da Terceira e estamos aqui junto a ti para te abraçar. Temos a bagagem cheia de beijos para te dar. O Carnaval é uma festa multifacetada e que na Ilha Terceira assume ao longo de vários séculos diferentes expressões. Cada um é livre de escolher como quer viver esta época, com a certeza que este é um tema bastante rico. E é nesta linha de pensamento que Carlos Genes, através de 6 vitrines, elabora uma exposição que mostra ao público o Carnaval da Ilha Terceira com os seus elementos mais significativos. Logicamente que uma das vitrines fala das danças do Entrudo, dos bailinhos, em que tem um conjunto de fotografias a ilustrar a evolução dessa mesma manifestação cultural. Há um tema que é a criança no Carnaval, porque a criança sempre foi, desde os finais do século XIX e ao longo do século XX, sempre teve um papel importante nesta festa do Carnaval, com festas específicas dedicadas a ela e espaços, portanto, para as festas infantis. E ainda hoje nós vemos, portanto, a criança a desfilar na rua nesta altura do Carnaval. Há um tema que é a Batalha de Flores, que está relacionado com umas manifestações que foram feitas aqui, essencialmente em Angra, embora também tenha havido uma Batalha de Flores na praia em 1930, mas significava o quê? A Batalha de Flores foi uma tentativa da burguesia, digamos, angrense, tentar combater aquilo que ela chamava o Carnaval bruto ou pouco civilizado. Porque o Carnaval, e uma das suas características, é precisamente o quê? O arremesso de água. Qualquer objeto que pudesse levar água servia para se fazer a guerra no meio da rua. Ora, havia, portanto, pessoas de Angra que não gostavam disso e queriam fazer um carnaval civilizado como se fazia em Lisboa e nas grandes cidades, portanto, europeias. Daí se fazer, durante alguns anos, a chamada Batalha de Flores. Portanto, há também um espaço a explicar essa evolução. Tem um tema sobre a tourada dos estudantes que durante muito tempo, de facto, marcou os domingos de Carnaval, porque se realizavam todos os domingos. A partir dos anos 30 o Liceu já começou a ter capacidade de ser ele próprio a organizar, portanto, a sua tourada, e ao longo dos anos 40 e por aí fora tem vindo a repetir-se até ao presente. Tenho também um painel, portanto, que tem documentos, manuscritos dos nossos autores de danças, em que eu procurei também trazer a público a Terlu, o Vital, pessoas, enfim, conhecidas, que escreveram enredos para o Carnaval, já desde os tempos mais recuados. E no meio destas vitrines todas que aqui estão também alguns livros que têm vindo a sair sobre o Carnaval, focando, enfim, os vários estudos que têm feito sobre o tema. Este material que aqui está, a parte da fotografia que está nas vitrines, portanto, praticamente são
fotografias que me pertenciam, mas fui também recorrer ao Museu do Carnaval das Lajes para conseguir, portanto, alguns dos trajes mais antigos da festa carnavalesca, até este vestido mais recente que nós temos aqui, e portanto que é de há 2 ou 3 anos e que mostra também a evolução do traje carnavalesco ao longo, portanto, destes anos. Há mais 2 vitrines, portanto, lá embaixo, em que se procurou colocar objetos relacionados com o carnaval, como seja as espadas de puxar a dança, como seja vários tipos de chapéus e outros objetos relacionados com a indumentária, enfim, para nos dar uma breve imagem do que é o carnaval, ou o que é que tem sido o carnaval na Ilha Terceira. O carnaval tem vindo a evoluir desde os terreiros aos salões. Esta será uma evolução constante por mais anos que passem. Em qualquer manifestação cultural é normal existirem modificações. Segundo o Carlos Genes, pelo que se conhece, o carnaval, com as características que hoje são faladas, teve grande força nos meios rurais e especialmente na zona do Ramo Grande. Daquilo que nós conhecemos, as manifestações pelo carnaval, as danças, como nós dizemos, que são talvez das manifestações mais antigas para além dos mascarados, não é? Portanto, o mascarado era uma figura muito presente na altura do carnaval para a brincadeira violenta. Ou seja, atirava-se farinha para cima das pessoas, depois a seguir atirava-se água e claro que a pessoa ficava toda empapada. Isso era uma brincadeira que se fazia com muita frequência e que foi sendo proibida através dos editais da polícia, mas que se manteve sempre ao longo do tempo. Mais ou menos até aos anos 50 e 60 havia isso. A própria tourada dos estudantes era impossível lá estar porque as pessoas, os que estavam nos camarotes, atiravam aos que estavam em baixo farinha e água com abundância, até que acabou por ser proibido. A própria dança era numa primeira fase só coreografia e só depois, a partir dos finais do século XIX, é que nós começamos a assistir ao aparecimento de um texto, o enredo, aquilo que nós o assunto, o enredo do carnaval. E é muito curioso fazermos esta referência, porquê? Porque este assunto, o enredo do carnaval, surge mais ou menos na altura em que surge também o enredo do samba do Brasil. Porque o samba brasileiro que a gente hoje vê a desfilar com determinada pompa e circunstância, antes era um pouco mais modesto, mas também era uma dança de rua em que se contava uma história andando por uma estrada fora. Ora, as nossas danças mais antigas aqui de dia também faziam, portanto, um pequeno desfile até começarem, portanto, a fazer a sua exibição. Surge depois as danças de pandeiro, por aquilo que eu conheço, só terão surgido nos anos 40. Portanto, só por volta de 40 e poucos é que surgiram as danças, portanto, de pandeiro, para depois, então, a partir de 1980, surgir os bailinhos, uma outra modalidade que veio, que é completamente diferente, digamos, das regras que estavam definidas, quer para as danças de dia, quer para as danças da noite, ou seja, as de pandeiro ou as de espada. Assaltos de carnaval, mascarados, desfiles infantis e estudantis, bailes, tourada dos estudantes, carnaval sujo, carnaval civilizado, batalhas de flores e de água ou até mesmo a própria gastronomia. Contudo, a tradição terceirense é, acima de tudo, marcada pelas danças e bailinhos, por esta manifestação de teatro popular que tem vindo a evoluir. São 4 dias a correr os salões da ilha, todos se tornam artistas, com danças de espada, pandeiro, bailinhos, comédias e monólogos. Um povo que ganha vida no intrudo e que esmorece na quarta-feira de cinzas. Assunção Melo tem feito desde 2015 um estudo e investigação sobre o Carnaval da Ilha Terceira e os seus aspectos identitários, mas assume que mais do que ler e estudar, é importante fazer e viver o Carnaval com dias e noites na plateia. Hoje traz-nos ideias e provocações sobre esta tradição, falando das mutações naturais ou mutações fatais do Carnaval que se tem vindo a adaptar. É um momento de atualizar a crítica social e refletir sobre diversos temas, seja pela comédia ou tragédia. O Carnaval da Ilha Terceira tem-se adaptado aos tempos, à juventude, ao gosto e caminha na senda de um desenvolvimento fluido sem peias nem amarras. O ratão já caiu em desuso.
Desapareceu, naturalmente, por se considerar desnecessária uma figura parola que, nos tempos de censura, se desculpava e fazia orelhas mocas ao texto prévio riscado a lápis azul. Agora todos querem-no ser e são. Não há liberdades coartadas no pensamento nem na voz, embora alguns temas ainda sejam tabus na nossa sociedade, mas os autores sabem disso e não se metem nesses atalhos. Portanto, o desaparecimento do ratão não nos fez grande falta. Por outro lado, as inclusões de outras tipologias de bailinho fizeram desaparecer em alguns grupos o puxador ou o mestre, o que pareceu também não fazer grande moça. Das alas laterais têm saído grandes vozes e boas apresentações. Mesmo assim, os mestres não se consideram em vias de extinção, tal como o ratão. As mulheres também vieram a brilhantar esta festa. Já ninguém passa sem elas, mesmo que o travestismo cômico continue a ser um ponto alto. Por outro lado, já não há, e ainda bem, danças de espada com homens vestidos de mulheres. Estas mutações acabaram por vir a melhorar a festa e a torná-la mais inclusiva, indo de encontro à emancipação feminina. Mais do que isso, foram fundamentais na exposição e no debate de temas fraturantes da comunidade, tais como a sida, a droga, o abandono, questões de género e violência doméstica, em detrimento do tema histórico. Possivelmente nos tornou mais empáticos e tolerantes em relação a outras comunidades. Cedo expusemos as nossas crises morais e os nossos costumes. Cedo teríamos a obrigação de agir. Já várias vezes falei que me recordo em criança de ter visto pela primeira vez debater a violência doméstica numa dança de espada, muito antes de se falar da violência doméstica como um tema que hoje em dia é atual. No último fascículo publicado no Diário Insular, tenho andado a publicar, vão ser publicados 5 fascículos ao todo, sobre este tema do Carnaval. No dia 2 de fevereiro refleti sobre questões de forma e de conteúdo e como a forma poderá vir a desvirtuar a aposta num bom texto ou numa boa representação. As vaidades de palco não se poderão sobrepor a estes valores coletivos. Que a escolha do modelito não seja o móvel da ação, mas sim a mensagem. Essa mensagem só será passada se os grupos tiverem oportunidades de atuação. Para tal, os salões deverão estar abertos, com condições e com público para os receber. Eles querem movimentar-se livremente sem disciplina nem entidades reguladoras, ao contrário do modelo do Carnaval Sénior. Os grupos querem-se livres e é dessa primária performance que gira no palco da ilha, que também é redonda e movimenta a festa, que se dá esse efeito surpresa. Nunca se saberá o que se irá ver naquele dia, nem a que horas mais inauditas. Se os salões todos, eles, se mantiverem de portas abertas, dá-se a necessária fluidez. Caso contrário, se em algumas zonas fecharem as portas, determinadas zonas da ilha irão sofrer por contaminação. Quedar-se-ão nos sofás de casa, nas plateias vizinhas ou nos teatros citadinos. Interessa muito a esta manifestação que os salões abram as portas e que o público adira em massa. Cadeiras vazias não trazem emoção ao espetáculo, não batem palmas e não reagem. A euforia de arranjar lugar, de perder lugar, de recuperar lugar, de disputar lugar, de namorar lugar, também faz parte da festa. Retirando-se essa euforia, retira-se uma certa emoção, burburinho e até mesmo expectativa. Algum público do ingresso, e sublinho, algum, senta-se na cadeira comprada no seu direito de querer ver só danças e bailinhos dos bons, o que de certa maneira vem retirar a lógica democrática dos grupos e das atuações. Partindo do princípio que os bons são tão subjetivos como é subjetivo o gosto de cada um, essa nunca deveria ser uma premissa. Quem se senta na plateia tem de assumir o compromisso, aliás, a missão, de esperar e ver o que houver para ver, tal como o mandamento que eu tinha falado inicialmente. A desculpa da bifana e da cervejinha enquanto atua a dança de espada ou um bailinho mais fraquinho também tem ganho terreno, embora nestes últimos tempos bem menos. O que se quer mesmo é dos bons, ou em última instância, um que seja fresquinho.
Outra questão fraturante é a seguinte: até que ponto os grupos irão resistir aos seus direitos de imagem e aos seus direitos autorais? Até que ponto outros irão lucrar à conta da criatividade alheia? Julgo que ainda não se debateu suficientemente este assunto, mas também pressinto que já vamos tarde. O Carnaval é livre e há muito receio de trazer para a ribalta temas que coloquem pedras na engrenagem que se quer leve, sem peias nem grilhões. Talvez mesmo é continuar tudo como está, não fazermos muitas perguntas. As respostas poderão não ser satisfatórias. Também não nos podemos queixar depois da SPA. A Rua de São João, que muitos também consideram ameaçadora, é bem menos que o nosso comprometimento cultural. Sempre existiu um carnaval citadino cujas características eram e são muito semelhantes aos dessa rua, com bailes e mascarados. Se o carnaval da Ilha Terceira desaparecer, a culpa não será do carnaval de rua, mas sim e tão somente porque não estivemos devidamente atentos a outras ameaças de cariz mais bem estrutural do que conjuntural. A maior ameaça será, sem dúvida, a falta de público. Se houver público, haverá danças, e o seu contrário é também verdadeiro. O futuro é dinâmico e o Carnaval e os terceirenses irão adaptar-se aos novos tempos. Menos salões abertos, menos danças, menos público, horas marcadas, disciplina de atuação, ingressos comprados, fica a questão no ar. Só o tempo irá responder. Apesar de aparecerem cada vez mais autores novos a escrever e a compor para danças e bailinhos, o que é certo é que também o afastamento de alguns nomes sonantes, como o caso de Hélio Costa, faz moça grande nos grupos que a ele já estavam habituados. Espécie de rombo irreparável. Quem o irá substituir? Quem nos irá compreender? Nós que estávamos tão habituados às suas piadas. Só ele que nos compreendia. Se a experiência for má com um novo autor, poderá ser desmoralizador, de forma a que o grupo pondere desistir nos anos seguintes. A opção de alguns bailinhos se quedarem pelo sketch e pela anedota de folhetim sem rima, nem fio condutor no assunto, poderá ser tentadora porque é fácil de pôr de pé, agrada uma franja mais nova da população, mas irá ameaçar o Carnaval da Ilha Terceira. Sair por sair à última da hora, serpenteando pelas mesas da ilha, uma tentação sem nunca correr o risco de ser comido pela porca. Com palmas poucas, porque o público também se sente, é carnaval e ninguém leva a mal. E siga para outra freguesia, que está lá o foguete. E o foguete é um baque no coração, que faz virar cadeiras, na senda de uma pluma, uma purpurina, pequenina que seja, entre cascóis enrolados e casacos acolchoados. Nesta varanda da vida, de novo nos preparamos para, de forma sentida, dar a despedida a quem muito amamos. Despedir é um adeus, é um lenço a assinar, é alguém que abraça os seus, pedindo a Deus para um dia voltar. No meio em que vivemos, pela crise que se partilha, quase todos os dias vemos parentes que temos a deixar a ilha. Peço a Nossa Senhora a proteção do Divino pela família que chora, um pai que vai embora atrás do destino. Num profundo soluçar, deixa a sua terra-mãe, na ânsia de ir ganhar pão para sustentar a família que tem. Deus o vai acompanhar e lhe dê felicidade de um dia poder regressar e então matar a sua saudade. Novos formatos, novas roupas, mas acima de tudo criatividade e liberdade para pisar os palcos ou as plateias e fazer a festa acontecer.
o público é um elemento importante para que tudo corra da melhor forma. Numa altura onde se debate o futuro do Carnaval, surgem vários temas em cima da mesa, nomeadamente os direitos autorais, as transmissões em direto, as manifestações que acontecem paralelas, como é o caso da festa na Rua de São João. O Carnaval não é, segundo Assunção Melo, um produto nem lucro. É sim uma tradição com dinâmicas próprias e que podem alterar-se com o tempo. O Carnaval que conhecemos poderá não ser eterno. As mudanças que serão inevitáveis na cultura imaterial colocam-nos perante constantes desafios que estão relacionados com o que queremos fazer desta manifestação para que não se folclorize no futuro, nem se caia na tentação turística fora da época. Surgirão empresas de marketing que só irão ver o Carnaval como um produto turístico por explorar? Caso a resposta seja afirmativa, elas verão o produto e vão explorá-lo, e farão rotas e panfletos, pois nas sociedades pós-modernas tudo se compra e tudo se vende, mesmo que não saibamos o que estamos a vender e a comprar. Mas atenção, o verdadeiro Carnaval não é um produto rentável, porque este tipo de cultura popular não é mensurável nem nos ganhos, nem nos custos, muito menos no seu lucro. Se formos por aí, será mais uma machadada na caminhada da sua desagregação. Entendo que o Carnaval da Ilha Terceira não é um produto de valor acrescentado, em que os agentes económicos possam lucrar com as boas vontades e com o voluntariado de cada um. O Carnaval, a ser um produto, esse produto teria de dar lucro, e esse lucro repartido por todos os agentes nessa equação e não apenas por alguns. Outro aspecto que me parece fundamental e até mesmo para que o Carnaval na ilha se mantenha é que o mesmo também aconteça na diáspora, como aliás tem acontecido. Apercebo-me que um já não vive sem o outro, mas atenção, não é a diáspora que precisa somente de nós. Nós precisamos da diáspora nessa mesma medida. Recordo de uma dança de pandeiro dos Estados Unidos da América que apareceu nos palcos da Ilha Terceira com uma estrutura tradicional, quer no formato, quer nos toques do seu mestre, e que foi amplamente apreciada, sobretudo pelos mais puristas. José de Belém da Água-Alva, já idoso, nos anos de 1990, puxou uma dança de pandeiro no Canadá com a mão aberta, como se faziam nas congadas do Brasil. E isto contou-me o meu amigo Robert Ormond. A diáspora é que irá manter um modelo mais ligado às suas raízes, na bolha, enquanto na terceira poderá evoluir para o desconhecido. Contudo, a barreira da língua e o envelhecimento dos imigrantes de primeira e segunda gerações pode também ser desafiante e colocar em causa esta manifestação. Custa-me afirmar isto, mas se tiver de ser em inglês, pois que seja. Os canais de televisão ou outras plataformas audiovisuais vieram para ficar, portanto, será melhor habituar-nos a essa nova realidade e convivermos com ela. Os mais velhos e outros impossibilitados por razões várias ficarão agradecidos se a utilização desses meios não ceder à preguiça pura e dura do sofá. Que a Sociedade Portuguesa de Autores não veja no Carnaval da Ilha Terceira um filão por explorar. Não serão certamente uns meros acordes que irão enriquecer os seus associados. Haveria de existir um regime de exceção devidamente legislado. Em 2018 e 2019, os autarcas da Ilha Terceira defenderam a alteração da legislação no que se refere ao pagamento dos direitos de autor, alegando o voluntariado e as formas de atuação gratuitas. No entanto, a SEPA não se tem mostrado muito favorável, contraponto que está a cautelar os direitos dos autores que representam, uma vez que são utilizadas obras protegidas e criadas por terceiros. A bem da verdade, algumas danças e bailinhos utilizam música inédita ou do domínio público ou do cancioneiro popular. A questão que se levanta é a seguinte: como é que nestes casos específicos são tratados e como são apurados os valores monetários que a SEPA cobra ou tende a cobrar? Se for pelo número de assistentes, entramos no campo da mera demagogia. Perante tudo isso, há que ter gratidão. Esta é uma manifestação cultural espontânea, amadora, feita com muito amor e empenho.
Apesar das alterações que o Carnaval pode vir a sofrer, é importante manter este legado particular. Nesta sua comunicação, Assunção Melo diz existir para si 5 elementos importantes. Seja comédia ou tragédia, que todos os tipos de danças e bailinhos devem ser na mesma altura e nas mesmas condições. Manter as duas aulas na estrutura e formação, valorizar a rima em todos os estilos, haver um fio condutor e dinâmico na estrutura, com princípio, meio e fim, e manter a rotação anárquica e livre dos grupos pelos palcos da ilha. Carnaval.